Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. É isso mesmo, 2 horas de debate para você, debater junto com a gente, participar através do WhatsApp da Vida, do nosso chat lá no YouTube. Então, a partir de agora, você que está em 96.5, app Vida Play, vem para cá para as redes sociais para você assistir ao nosso debate, tá? Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Então, tendo inscrição por lá, faça a sua inscrição, tá? Clica no sininho para você receber notificação e também compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao debate que já está começando. Bom dia para você e bom dia, Cláudio Apolinário. Bom dia, Simone, bom dia a toda a nossa audiência, uma satisfação estarmos juntos para mais um debate, aliás, um debate importantíssimo, mesmo porque, preste atenção, o Brasil registrou novo recorde de divórcios no primeiro semestre de 2021, cresceram 24% e chegam a 37 mil divórcios no primeiro semestre do ano de 2021. De acordo com dados do IBGE, os brasileiros estão se casando menos e, quando casados, ficam unidos civilmente por menos tempo. Portanto, é um fenômeno social que está acontecendo. E a igreja não está afastada disso, uma vez que estamos em sociedade e muitas pessoas da igreja também estão se divorciando. O IBGE não tem esses dados separados. Eu acredito, espero, desejo, anseio que esse número seja muito menor do que quem não é evangélico, mas o fato é que os evangélicos também estão se divorciando. Então a nossa pergunta do nosso debate de hoje é: a Bíblia condena o divórcio? Nós queremos a sua participação através do YouTube, Facebook e Instagram, /Eu Tô na Vida, ou você entra no YouTube, Facebook, entra no YouTube, vai na lupinha, entra no Facebook, também vai na lupinha, coloque lá, Eu Tô na Vida, tudo junto, Eu Tô na Vida, que você já nos encontra, ok? Então, vem pra cá, participa com a gente. Se você entrar, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha. Eu não sei se eu vou ser o primeiro a dar o joinha aqui, mas eu já cliquei no joinha, já fiz aqui fui o primeiro a dar o joinha. Então, se você puder, entrou, já dá o joinha e também manda aí um oi, um tchau, um salve, manda alguma coisa aí, porque isso faz com que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas, ok? Você também pode dar a sua opinião em áudio e vídeo pelo WhatsApp da Vida. Isso mesmo, Cláudio. Reforçando, 30 segundos, gente. 30 segundos de áudio e vídeo. Manda pra gente no WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Pode mandar mensagem digitada lá no WhatsApp? Pode também, tá? É só participar junto com a gente. Cláudio, tem a enquete também. Onde está a enquete agora? Enquete disponível no YouTube e no Facebook. Eu esqueço, Simone. Não tá lá no Instagram seu, né? A correria é grande, eu acabo esquecendo de colocar no Instagram. Mas vamos lá, no YouTube e também no Facebook, Eu Tô na Vida. Você entra lá e lá tem a enquete para você participar. Se você não puder ficar no YouTube, tem pessoas que não podem, por questão de trabalho ou porque estão no trânsito. Então faz o seguinte, entra no YouTube, preenche lá a enquete e depois sai e continua nos ouvindo pela Vida 96,5. Quero agradecer a toda a nossa audiência que está nos ouvindo no Vale do Paraíba através da Vida 96,5, em todo o Vale do Paraíba, é uma região com mais de 4 milhões de habitantes. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo pelo Vida Play, pelo app Vida Play, que nos ouvem tanto no Vale quanto em todo o estado de São Paulo. No Brasil, temos recebido participações do Nordeste, participações do Sul do nosso país, e hoje nós tivemos aí um ouvinte de Portugal participando conosco hoje pela manhã. Então Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo de Portugal, do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, de alguns países da Europa. Muito obrigado pela sua audiência e nos ajude participando aí do nosso debate. Hoje participando aqui ao vivo conosco o pastor Isaac Pereira e também o pastor Luciano Scala, e no terceiro bloco teremos o pastor Patrick Siqueira, que vai nos ajudar aqui a fomentar o nosso debate. Pastor Isaac, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia, pastor Luciano, bom dia a toda a audiência, uma alegria estar aqui novamente, 2022, inaugurando aí pra mim a fase de debates aí, acho muito legal e uma alegria rever o pastor Luciano.
Maravilha, o pastor Isaac tirou um período sabático, foi quase um ano, né? De período sabático, mas é importante descansar, né? Cuidar da família, é importante cuidar da mente, tanto que hoje ele vem aqui com a corda toda, porque a mente está bem revigorada e tal, né? Mas satisfação tê-lo conosco. Pastor Luciano Scala, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Isaac, todos que estão acompanhando o programa, toda a equipe aqui da Rádio Vida. É sempre muito bom estarmos juntos para falarmos de um tema importante, pertinente, um tema extremamente atual, e vamos juntos, tenho certeza que será um grande prazer, não somente de rever aqui o pastor Isaac, mas também de dialogar acerca desse tema, que é espinhoso, mas nós estamos aqui para tentar ajudar os nossos ouvintes a pensar um pouco mais acerca dessa questão. Maravilha, eu já tive inclusive um ouvinte que mandou mensagem para mim dizendo: pastor, olha, hoje o debate para mim, toda vez que fala de divórcio, mexe comigo e tal. Então, ou seja, o debate de hoje vai ser muito bom, porque temos pessoas dentro da igreja que estão vivendo essa situação. Ou se divorciaram, ou alguns, inclusive, estão pensando em se divorciar. A Bíblia condena o divórcio? Nós queremos a sua participação. Se você conhece alguém que está querendo se divorciar, pode ser que tenha alguma mulher que está ouvindo o programa hoje e que fala: peraí, meu marido está querendo divorciar, falou para mim que quer divorciar. Manda mensagem para ele participar do programa. Eu creio que o programa hoje vai, inclusive, ajudar muitas pessoas, ok? A Bíblia condena o divórcio. Mande para cá sua participação, como já relembrado pela Simone, de até 30 segundos, por volta de 30 segundos, você nos ajuda para que não tenha que fazer edição. Isso facilita demais o nosso trabalho, então nos ajude e participe. A sua opinião digitada você pode mandar tanto pelo WhatsApp da Vida, 12 99747 2010, como também pelas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, /Eu Tô Na Vida. Começo então com o pastor Isaac, dando a ele 2 minutos inicialmente para dar aí a sua opinião. 2 minutos, querido. Bom, eu só queria mencionar nessa primeira parte aqui que Deus é o autor do casamento. Então, o ser humano não tem gerência, não tem poder para alterar as regras que o próprio Deus estabeleceu para o funcionamento do casamento e os efeitos decorrentes dele. Então, lá em Gênesis 2, 24, quando Deus criou essa instituição e uniu o homem e a mulher, ele diz que os dois se tornarão uma só carne. Eu quero apresentar com isso, colocar isso na mente dos irmãos, que a ética matrimonial na Bíblia, para o crente, é algo de extrema, elevadíssima importância. Não pode ser tratado com leviandade como o mundo trata o casamento. O Cláudio mencionou aqui o crescimento no número de divórcios, isso porque o mundo tem banalizado essa instituição criada por Deus, e hoje você casa e descasa a hora que você quer, porque o casamento não significa nada. Para o crente é o contrário. Para o crente é algo vindo do próprio Deus e que deve ser mantido, que deve ser valorizado. Os cônjuges devem se esforçar ao máximo para manter essa instituição, para manter o exemplo, para manter o farol que é no meio de um mundo de trevas, manter o farol que é o casamento santo, correto aos olhos de Deus. Então, deixando preliminarmente essa premissa, que Deus é o autor do casamento, não cabe a nós criarmos regras ou descriarmos regras e inventarmos o que quisermos. O Senhor é o autor, Ele estabelece as regras e eu vou mostrar essas regras no próximo bloco. Ok, mas então só para ficar claro Deus condena o divórcio. Deus condena, através da sua palavra, a Bíblia. Deus condena o divórcio. Maravilha. Vamos então ao pastor Luciano Scala, que terá também os mesmos 2 minutos para fazer a sua consideração inicial. Vamos lá. Então, acerca do casamento, a Bíblia fala claramente da importância, né, da relevância do casamento para o ser humano, algo que foi instituído por Deus, algo que tem como ideal ser vitalício. Porém, nós sabemos que existem casos onde o divórcio se torna praticamente algo que não tem como dizer que ele não deve acontecer. Então, infelizmente, nós vivemos numa época que o número de divórcios tem crescido e a Bíblia vai falar acerca deste assunto. Nós temos algumas exceções, nós temos algumas situações onde o divórcio é aceitável. Nós temos, por exemplo, um texto na Bíblia onde o próprio Deus ordenou
o divórcio, pelo incrível que pareça, o próprio Deus, né? Então nós entendemos que, biblicamente, o casamento deve ser vitalício, porém existem as exceções e nós temos que falar destas exceções. Existem casos que o divórcio se torna inevitável e é acerca sobre isso que nós vamos falar. Jesus foi questionado acerca do divórcio, na sua época já existia essa discussão e ele foi claro, ele falou de forma simples acerca do divórcio. E nós vamos falar acerca desses textos, vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo, vamos falar desse texto lá no Antigo Testamento, onde o próprio Deus orientou, na verdade orientou não, o próprio Deus ordenou que o seu povo divorciasse, e nós vamos falar um pouco sobre esses textos e vamos lá, vamos pensar um pouco mais acerca dessa questão. Maravilha. Opiniões dadas então pelos nossos convidados. O pastor Luciano Scala então defendendo que a Bíblia não condena o divórcio. Citou inclusive aí o fato de que Deus ordenou que o povo divorciasse. Ele vai entrar em detalhes com relação a isso. E o pastor Isaac defendendo que não, que Deus condena o divórcio. Através da Bíblia, Deus condena o divórcio. Você pode continuar mandando a sua opinião através do Instagram, Facebook e YouTube. Eu Tô na Vida, e também participando da nossa enquete no YouTube e também através do Instagram, ok? Nós vamos agora ouvir os áudios falando e tratando sobre o assunto. O primeiro áudio do pastor Marcelo Scarione e o segundo do pastor Nicolas Borges. Vamos ouvi-los. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver Deus condenando o divórcio. É óbvio que o desejo de Deus é que o homem, ao constituir uma família, que essa família ela perpetue, que o casamento dure. Mas por causa da dureza de coração, conforme o próprio Senhor Jesus cita, que foi orientado a Moisés que cedesse então, a carta de divórcio, isso vem caracterizar que o divórcio ele vem do homem. E uma vez que o homem, pela sua dureza de coração, pela dificuldade que vê, ele então optou pelo divórcio, optou pela separação. E Deus então deixa bem claro que isso é algo que procede do homem, é a dureza do coração do homem. Jesus ainda vai citar que não se desse carta de divórcio à torta e à direita, simplesmente por dar, mas ele condiciona então o aceitar o divórcio através ou simplesmente pelo fato do adultério. Mas a gente ainda entende que tudo isso vem da dureza do coração do homem, da dificuldade do homem entender o cuidado para com a mulher, como Cristo cuida da igreja, ou a mulher ver ao marido como a igreja tem que olhar para Cristo. Então a dureza do coração é o que proporciona o divórcio, mas não, a Bíblia ela não condena, pelo contrário, ela deixa bem claro que isso vem do homem. 96.5 Debate da Vida. O que fica claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que Deus não se agrada do divórcio. Deus não tem prazer no divórcio. E Ele permitiu isso em alguns casos específicos apenas, por conta da dureza do coração do homem. O que nós vemos hoje na igreja brasileira é uma banalização do casamento, por isso que nós temos tantos divórcios acontecendo, e pior, a situação é agravada pelos recasamentos, que a Bíblia condena em quaisquer circunstâncias. O que nós vemos em 1 Coríntios, por exemplo, é o apóstolo Paulo mostrando uma das situações em que a separação parece ser permitida, que é quando a parte incrédula do casamento, o casamento entre crente e não crente, quando a parte incrédula decide ir embora, o apóstolo Paulo fala que a parte crente já não tem mais obrigações de convivência com a parte incrédula. Então, pode ocorrer a separação aí, mas de modo nenhum o recasamento é aprovado. As palavras de Jesus também, no entendimento de alguns, diante da imoralidade sexual, diante de adultério, por exemplo, as palavras de Jesus, no entendimento de alguns, também permite a separação. E o dilema ético que se impõe em algumas situações, como violência doméstica, por exemplo, também parece permitir a separação. Ainda que a Bíblia não trate especificamente de um caso como esse, quando há um choque de valores, nós optamos pelo valor maior. Entre a vida e o matrimônio, a vida tem um valor maior. Então, nesse caso, para preservar a vida da mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, a separação parece um caminho possível. Mas notem que são situações muito específicas, delimitadas pela palavra de Deus, por meio de princípios bíblicos, e não é o que nós vemos aí no contexto evangélico hoje. Maravilha, temos o áudio então aí, o último áudio do pastor Nicolas Borges, o anterior do pastor Marcelo Scarione. O pastor Nicolas Borges mencionou o fato da banalização do casamento que está havendo hoje na sociedade em geral,
E queira ou não, nós temos que reconhecer que, infelizmente, no meio evangélico, isso também tem acontecido, obviamente numa proporção menor. E ele mencionou aí quando a parte incrédula do casamento quer ir embora, que aí neste caso também estaria autorizado o divórcio. E também mencionou a questão de adultério, violência doméstica, que relativamente aí seria aceitável, se eu entendi bem. Marcelo Scarione, o pastor Marcelo Scarione já mencionou aqui que o divórcio ele vem do homem, que a Bíblia não condena o divórcio, mas que a Bíblia deixa claro que é uma condição do homem devido à dureza de coração. Qual é a sua opinião? Como que você enxerga essa questão do divórcio? A sua participação é fundamental para nós. Vem para cá, YouTube, Facebook, Instagram, Eu Tô na Vida, e também através, obviamente, da Rádio Vida. Se você puder, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e opinar sobre o nosso tema, sobre o nosso debate de hoje. Eu volto agora com os nossos convidados e eles terão agora mais 4 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista, começando primeiramente pelo pastor Luciano Scala. 4 minutos, querido. Pois bem, vamos lá. Para a gente falar deste assunto, eu quero utilizar alguns textos, entre eles textos como Mateus capítulo 19, que talvez seja um dos textos onde nós temos um discurso mais claro de Jesus acerca dessa temática. Diz a Bíblia que os fariseus questionaram Jesus justamente acerca desse divórcio. Como que os cristãos, ou melhor, como os judeus deveriam lidar com essa questão. Então nós temos na época de Jesus duas escolas, duas tradições judaicas que pensavam de forma muito distinta acerca desse divórcio. Nós temos uma primeira escola, chamada escola de um rabino chamado Hillel, e esse rabino, ele acreditava que o homem poderia dar a carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo, dos motivos mais banais, como um problema doméstico, uma mulher que não fosse cuidadosa com a casa, uma mulher que não cuidasse da sua aparência, uma mulher que não cozinhasse da forma que ele gostava. Então, Hillel acreditava que o homem poderia dar a carta de divórcio a essa mulher. Existe uma outra tradição judaica, uma outra escola judaica chamada Shammai, que vinha justamente de um rabino chamado Shammai, e ele acreditava diferente. Ele acreditava que a carta de divórcio poderia ser dada por causa do sexo ilícito, por causa da porneia, que é o termo que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 19. E para Shammai, esse novo casamento poderia acontecer, ou melhor, novo casamento não, esse divórcio poderia acontecer se ocorresse esse sexo ilícito. Jesus, quando ele vai responder essa questão, ele me parece muito mais na tendência de ir para a escola de Shammai. Jesus disse, bom, não era assim no princípio. No princípio, Deus não programou dessa forma. O casamento era para ser justamente vitalício, até que a morte o separe. Porém, Jesus vai abrir a exceção aqui. Percebe o que vai dizer o texto de Mateus capítulo 19, versículo de número 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, que não separe um homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Jesus vai responder, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, por causa de porneia, e casar com outra, comete adultério. A Bíblia não somente fala da possibilidade do divórcio, mas ela vai mostrar também que a pessoa pode sim casar novamente. Eu sei que não é o tema do debate, mas a Bíblia vai dar esta segurança para nós. Um outro texto que nós temos, que nós podemos pensar acerca dessa questão, é um texto muito conhecido, também usado em debates como esse, que é o texto de Esdras, capítulo 10. Onde depois a gente pode falar, ler com mais calma, para a gente entender melhor. Mas lá em Esdras, capítulo 10, o próprio Deus ordenou que o povo que voltou do cativeiro da Babilônia, eles deveriam divorciar das mulheres, abandonar essas mulheres e os seus filhos. Sendo assim, a Bíblia em nenhum momento vai mostrar, né, que Deus
reprova o divórcio. Eu citei 2 textos, Mateus 19 e Esdras capítulo 10, que muito facilmente nós conseguimos compreender que a Bíblia permite sim o divórcio. Maravilha, explanação feita pelo pastor Luciano. O pastor Isaac terá agora os mesmos 4 minutos para expor o seu ponto de vista. Bom, o primeiro motivo pelo qual eu quero elevar na mente dos irmãos a ética matrimonial, eu já mencionei, que Deus é o autor do casamento. E o pastor Luciano mencionou o texto de Mateus, Jesus dizendo, não foi assim desde o começo. Então Deus tinha um propósito para o casamento. Mas por causa da dureza do coração do homem, como mencionado por Jesus, foi permitido que lá em Deuteronômio 24 fosse dado carta de divórcio. E eu quero fazer uma ressalva aqui, especialmente para muitos irmãos. Eu me divorciei, estou condenado, vou para o inferno. Não, irmão. Se você se divorciou, aliás, nenhum pecado, se você é salvo em Jesus Cristo, nenhum pecado, seja ele qual for, nenhum pecado vai tirar de você a salvação. Então fique tranquilo. Quando nós falamos aqui a Bíblia condena, não é condena para a perdição eterna, mas é reprova. A Bíblia reprova, a Bíblia diz que isso é pecado, que isso não é bom. Eu reconheço sim a exceção, a cláusula de exceção mencionada pelo pastor Luciano lá em Mateus 19, inclusive está aqui comigo, a cláusula de exceção que o homem só poderia repudiar a sua mulher e vice-versa. Por causa de relações sexuais ilícitas. Mas, elencando esses motivos para elevar na mente dos irmãos a ética matrimonial, segundo motivo é porque o casamento deve refletir, o casamento serve para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Lá em Efésios 5:24 diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. E maridos, como Cristo amou a igreja, vocês devem amar as suas esposas. Então o matrimônio, o casamento serve, dentre outras coisas, para isso, para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Somente a morte, segundo Romanos 7:2 e segundo 1 Coríntios 7:39, somente a morte de um dos cônjuges dissolve o vínculo matrimonial. Somente a morte de um dos cônjuges dissolve o vínculo matrimonial. A ética matrimonial é algo tão sério que deve ser defendido por todos os crentes. Ela é tão séria que custou a vida de João Batista. Hoje, os crentes jogam o casamento no lixo por qualquer motivo. Isso é inaceitável, porque um homem de Deus morreu por defender uma ética matrimonial santa, bíblica, reta. Nós deveríamos fazer o mesmo. Assim como João Batista, lá em Marcos 6, reprovou o casamento ilícito de Herodes, teve a sua vida ceifada. E como mencionado pelo pastor Luciano, o divórcio foi incluído na lei exclusivamente, como Jesus disse, por causa da dureza do coração. Quando os mestres da lei, os fariseus, eles indagam Jesus, a resposta de Jesus, a primeira resposta de Jesus é muito clara. Ele menciona, ele volta lá para Gênesis, dizendo que no princípio, quando Deus instituiu, quando Deus criou o casamento é para ser vitalício. O casamento serve para completar, para que os dois, sendo uma só carne, completem um ao outro. É um espaço, é um preenchimento, é um lugar que Deus decidiu não dar, não ele ser ele, não dar lugar na vida do homem, mas sim o cônjuge. O cônjuge preenche esse espaço. Então os dois, sendo uma só carne, podem, agora hoje que nós sabemos, à luz de Efésios 5, podem refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. E assim nós evangelizamos com o nosso testemunho de um casamento santo, reto, à luz da Bíblia. Maravilha, explanação feita então pelos nossos convidados. Nós vamos ao intervalo e voltamos com o bloco do embate e o bloco do ouvinte. O bloco do embate é o bloco onde o ouvinte participa e os nossos convidados terão a oportunidade, inclusive, de indagar um ao outro para que nós possamos te ajudar na conclusão deste tema. A Bíblia condena o divórcio? Nós queremos a sua participação. Vem para cá, dê a sua opinião. Temos várias pessoas que já participaram aqui, já votaram na nossa enquete. Após o intervalo, inclusive, nós damos a primeira prévia da
nossa enquete de hoje. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Eu ouvi música premiada parte 2? Você pediu mais prêmios, mais músicas, então a vida decidiu fazer mais uma rodada de música premiada. Você entendeu aí, né? Toda vez que você ouvir Matheus Goulart aqui na vida, anote o dia e o horário que tocar a música Meu Socorro. Desta vez, você concorre a uma Air Fryer. E aí, tá pronto pra virar um Masterchef? Então fica ligado na vida. Quanto mais anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola dia 18 de fevereiro no Papo Tudo de Bom. Promoção Música Premiada. Você só tem aqui. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Whats da Vida. 12 9747-2010. Vida FM. Vida. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Vida. Tudo de bom. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Cláudio, desde que a Bíblica Vida começou a fazer programações aqui na Rádio Vida, mudou tudo, né? Tá mais abençoado e o povo tá gostando, né? Amém, amém. Eu creio que a Rádio Vida sempre foi uma bênção, mas realmente após a inserção da Bíblica Vida na programação, a gente tem ouvido muitos testemunhos de vidas que são transformadas, de vidas que são mudadas, de vidas que estão sendo tocadas por Deus, restauração de casamentos, né? Pessoas que estão aí tendo a sua volta, o seu retorno ao congregar, ao estar em comunidade, a viver o verdadeiro evangelho. Então, infelizmente, a gente vive hoje o que muitos têm chamado de uma geração de decepcionados. Claro que isso não é generalizado, mas muitas pessoas decepcionadas com o andar em comunidade. E a Bíblica Vida tem feito esse papel de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, de incentivar as pessoas a viverem o evangelho de Cristo, lembrando que a Bíblica Vida não é a única igreja, muito pelo contrário, tem muitas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, cada um obviamente com a sua tônica teológica, mas muitas igrejas, muitos pastores sérios, muitos homens tementes a Deus que pregam o verdadeiro evangelho. Então, querido, busque uma igreja que seja uma igreja bíblica, busque uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, independente de placa de igreja. Nós não temos uma visão denominacional ou denominacionalista. Não, nós temos uma visão de reino. E como visão de reino, nós queremos abençoar. Então nós temos tido esta oportunidade, através da programação da Bíblica Vida, na Rádio Vida, abençoar vidas, abençoar pessoas, que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando condições de estar aqui, de estar com a programação da Bíblica Vida. Então, se você puder nos ajudar, ajude através do Pix, chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Doe de doação, doe@biblicavida.com.br. A sua contribuição, ela nos dá fôlego para continuarmos seguindo em frente e para que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela seja
pregada. Então, falo com muita convicção no meu coração, a Bíblica Vida não é a única igreja que prega o verdadeiro evangelho. Mas Deus tem nos dado esta oportunidade como igreja de estarmos à frente desta programação, 7 da manhã, 18 horas, a partir de março agora, a madrugada Bíblica Vida, sábados e domingos também, programações especiais de vários ministérios da igreja que ministram aqui durante o dia. Domingos, a transmissão do nosso culto ao vivo, dos nossos cultos ao vivo, tem sido uma bênção. Então, repito, eu faço esse pedido a você para que você invista no reino. Não invista para que nós paguemos contas. Invista porque você entendeu que nós estamos avançando e que a palavra de Deus está alcançando a vida de muitas pessoas. Ok? Nós contamos com a tua contribuição e com a sua ajuda. doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br. Se tem debate, tem vida. Tem debate, tem a sua participação no Debates da Vida. Você pode participar lá no nosso chat no YouTube, Eu Tô na Vida. Inclusive, você que tá aí no YouTube, dá aquele joinha. Muita gente assistindo, o joinha tá lá embaixo ainda. Então, corre lá, já deu o seu joinha. E olha, Cláudio, mais uma vez, a produção tá pedindo áudios de 30 segundos, 35 no máximo. Pra produção tá pedindo isso é porque já começou a vir áudio maior. Deve ter 3 minutos, por aí vai. Então nos ajude aí, ok? Vamos lá, nossa enquete está dizendo o seguinte: a Bíblia condena o divórcio? 29% estão dizendo que sim no Facebook e 71% estão dizendo que não. No caso do YouTube, o resultado é o inverso. 72% estão dizendo que sim, portanto, 28% estão dizendo que não. Então, o Facebook e o YouTube estão totalmente distintos hoje. Então, hoje, fenômeno estranho aqui até. Estão indo para lados completamente opostos. A sua opinião é importante para nós. Participe, você nos ajuda aí a fomentar o nosso debate. Bom, vamos lá, nós não temos áudio, mas temos um vídeo, Simone. Temos sim, da Margarete Barbásia. Vamos assistir. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu sei que Jesus falou sobre o divórcio. A gente tem, nos evangelhos, as palavras de Jesus sobre o divórcio. Mas será que condenação não é uma palavra muito forte? Embora Jesus tenha falado, será que ele realmente condenou as pessoas que se divorciam, de repente, por algum motivo maior, como maus tratos, dificuldade de se manter relacionamento com uma pessoa que se embriaga, por exemplo? Bom, maravilha, opinião aí da Margarete. O que é condenar? É um termo jurídico, proferir sentença ou decisão definitiva reconhecendo a culpa de alguém. Então participe conosco aqui. Obrigado, Margarete, pela sua participação. Temos o José Alves de São José dos Campos. A Bíblia condena o divórcio. Marcos 10, versículos 2 ao 12. Juliana de Azevedo. Acredito que em caso de adultério o divórcio é permitido. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9. O Kleber faz uma pergunta. Pelo que eu me lembro, permite em caso de adultério. A Bíblia permite em caso de adultério. Mas tem uma pergunta. Será que Deus se agrada de um casamento que os cônjuges estão infelizes? Pergunta aqui do Kleber. Marcos de Suzano: a Bíblia não condena o divórcio, pois qual mulher merece ser agredida, violentada, ser desmoralizada dentro do seu próprio lar? Será que Jesus quer que ela viva esse tipo de relacionamento? Jesus condena o pecado e não a pessoa que se divorciou por viver uma vida conjugal de pura violência. Bom, então começa a surgir aqui dos nossos ouvintes as questões aí das possíveis exceções, né? Algumas linhas vão entender mais exceções, outras menos exceções, mas o pessoal começa a tratar aqui das exceções. Mas a pergunta do Kleber me chamou a atenção. Será que Deus se agrada de um casamento em que os cônjuges estão infelizes, senhores? E isso seria um motivo para o divórcio? Então, o problema é que hoje muitos evangélicos colocam a própria felicidade ou definem a própria felicidade como uma experiência, como um bem-estar e esquecem que a felicidade do crente é
cumprir a palavra de Deus, é obedecer os seus mandamentos, é viver dentro dos seus caminhos, é negar-se a si mesmo. A felicidade para o crente é negar-se a si mesmo, é poder fazer isso, porque agora é livre da lei judaica, agora é livre em Cristo, mas sujeito ao senhorio de Cristo, e ser feliz é carregar a sua cruz todos os dias. Não estou falando aqui que o casamento é uma cruz, nem a esposa, nem o marido. Mas a sogra é. A sogra, tudo bem. Cuidado. Mas, meus queridos, a felicidade do crente não é isso que o mundo prega, esse bem-estar. É óbvio, eu sei que os irmãos fazem e trazem os textos que nós mencionamos, que os textos não trazem de casos específicos, não tratam de casos específicos. Então, nós temos que pegar isso e com muita sabedoria e cuidado, porque nós dois aqui, eu e o pastor Luciano, estamos defendendo à luz da Bíblia, o que a Bíblia faz, uma ética matrimonial elevadíssima. Um respeito por essa instituição elevadíssimo. Então nós não podemos, no primeiro obstáculo do casamento, pronto, a solução agora é o divórcio. Ok, então, ou seja, a infelicidade não pode estar conectado com fritou o ovo errado. Então, né? Ou seja, não colocou a roupa que eu gosto, mas a infelicidade sistêmica, constante, isso pode ser um motivo para a separação? Não, o motivo que eu reconheço que o Senhor Jesus colocou em Mateus 19 é essa questão das relações sexuais ilícitas. Eu reconheço também, como o pastor Nicolas mencionou no começo, quando há aquele choque de valores. Eu não vou manter, como o irmão mencionou aí, não dá para manter um homem violento junto com uma mulher na mesma casa e falar, e obrigá-los, vocês têm que manter esse casamento até a morte, porque ela vai morrer, esse homem vai matar essa mulher. Boa, coerência, então, pastor, isso é coerência. Não dá, eu sei que existe um valor maior que a vida. Da mulher. Então, a casuística, ela deve, claro, respeitar os princípios. Uhum. Então nós olhamos caso a caso e decidimos à luz dos princípios. Que não... Então o senhor está colocando como exceção. Por causa disso, por causa daquilo, então, senão a gente banaliza. Ok, mas então a sua exceção é no caso de adultério e no caso de agressão. De valores conflitantes, aí sendo a vida um valor maior. Ok, e se esta agressão ela não vem física, mas ela é uma agressão psicológica? Ou seja, a pessoa é agredida diariamente, ou seja, o marido xinga de vagabundo ou qualquer outra palavra até mais baixa do que essa, e xinga o tempo todo, e ridiculariza o tempo todo. Ou a esposa. O marido ou a esposa, para os dois lados. E neste caso, permanece? Pastor, eu tenho textos que falam sobre isso. O texto que eu queria citar, um deles, é 1 Coríntios capítulo 7, que fala sobre o abandono. Que é uma interpretação também que nós damos para situações como essa. O que seria o abandono que Paulo coloca lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7? É simplesmente aquela pessoa, aquele marido ou aquela esposa que pegou a roupa e foi embora? Incrédulo. Né? O que seria isso? Então nós podemos pensar o que seria isso. Na minha interpretação, a agressão física, nesse caso, já entra como um abandono. Aquele homem ou aquela mulher que tem essa agressão, seja física ou essa agressão, como o pastor colocou, psicológica, que é muito real e muito violenta, tanto quanto a física, eu enquadro como esse abandono. Essa pessoa que é violenta, ela já deixou de amar e ela já abandonou essa pessoa. Por mais que não tenha saído de casa, ela já não está com essa pessoa. Então eu vejo aí um motivo também para que a pessoa ela deve se divorciar, buscar o divórcio. Não sou a favor da banalização, acredito que nenhum de nós aqui somos favoráveis a isso, mas a Bíblia assegura acerca desse abandono, acerca das relações sexuais ilícitas, a Bíblia vai deixar muito tranquilamente. O pastor fez a pergunta acerca da felicidade, aí eu já acho uma questão que nós devemos pensar. Por que esse casal não está vivendo em harmonia? É algo que deve ser tratado, deve ser buscado, de repente um aconselhamento pastoral, de repente uma terapia.
deve-se buscar recursos para que esse casamento volte a viver de forma harmônica. Porque a vida do cristão, a gente não pode cair naquele erro dos hedonistas, né? Que é uma vida em busca de prazer. Não é isso. A felicidade não é uma busca de prazer constante. A felicidade está no fato de nós vivermos uma vida na presença de Deus. Então é muito complicado a pessoa achar, porque eu estou num momento difícil no meu casamento, eu devo me divorciar, ou eu posso me divorciar. Ok, aí o senhor está falando então desta régua comentada pelo pastor Isaac, né? Ou seja, uma régua mais elevada, um nível mais elevado. Mas no caso de agressão, pastor Isaac, que não é a física, mas é a agressão psicológica, neste caso também, ou neste caso o senhor diria que não? Eu só quero fazer uma ressalva aqui, que o texto mencionado pelo pastor Luciano fala acerca de... É um caso muito específico, o apóstolo Paulo coloca ali. Nós não podemos aplicá-lo irrestritamente. Está falando ali da união de um cônjuge incrédulo com um crente. Então, se o incrédulo consente abandonar o crente, se o incrédulo, cônjuge incrédulo, não, vou pegar isso daqui e colocar lá no meu relacionamento de dois crentes, não faça isso. Não faça isso, está desrespeitando a Bíblia e a hermenêutica correta. Cônjuge incrédulo com cônjuge crente. Então, as regras são para esse caso específico. Então, ou seja, se for, só para aproveitar já nessa mesma margem aí, se forem dois crentes e um deles resolveu abandonar e ir embora... Não existe permissão, não existe liberalidade para divórcio. Então é melhor a pessoa casar com um descrente. Não, claro que não. Fácil. Claro que não, porque a própria Bíblia manda para casar no Senhor, né? Mas eu digo obviamente... No versículo 39 diz, a morte quebra o vínculo conjugal, e a pessoa crente, o crente está livre para casar, mas no Senhor. Então, mas aí o crente foi embora e a mulher é condenada, então, o resto da vida. Ela não pode... Aí entra a casuística. Como você mencionou, Cláudia, a violência psicológica. Né? O problema é que as pessoas trazem o divórcio como uma das primeiras soluções para esses problemas. O divórcio deve ser a última solução nesses casos que estamos mencionando aqui, casos insolúveis, vamos colocar assim. Acho que ser a última solução é um bom caminho. Agora, a pergunta é, pode acontecer? Então, existem vários passos, diversos passos, aconselhamento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos. Isso seria o não banalizar. Que o crente, seja, vamos tentar. O crente, né, deve caminhar antes de sequer considerar o divórcio. Peraí, eu como marido, o que é o casamento para mim? É me sacrificar em favor da minha mulher. Isso é o casamento para mim. Não é buscar felicidade. Você, marido, será feliz se você se sacrificar pela sua mulher. Você parar de buscar, eu sou o rei dessa casa e agora eu devo ser tratado como tal. Pare de pensar assim, porque Jesus não pensou assim. E Jesus deu a própria vida pela igreja, você deve dar a vida pela sua mulher e não agredi-la de qualquer forma. A mulher deve ser submissa ao seu marido e não achar que manda nele ou manda na casa. Não deve fazer assim. Ela sendo submissa a um marido que se sacrifica por ela, os dois vão viver em perfeita felicidade. É claro, num casamento nas nuvens. Tem problemas, são dois pecadores. Nós não podemos ignorar isso. Mas, resistindo a esses problemas, não trazendo o divórcio, pronto. Aí, atingimos uma pedra, vamos nos divorciar. Não. Vamos superar esse obstáculo juntos. Por quê? Porque o casamento é muito importante. Então, existem vários passos. Os homens e as mulheres precisam colocar na mente essas definições para depois, realmente aqui é um caso, como a irmã mencionou, o homem ele é alcoólatra, ele... separe-se por enquanto. Então, existem várias soluções antes do divórcio. Bom, nós temos aqui várias opiniões de ouvintes. O Jonathan Lima: adultério era pena de morte. Parem de tentar relativizar a fala de Jesus. É de Deus, está dizendo o seguinte: por causa da grande aceitação, hoje temos vários líderes em seu segundo, terceiro ou mais casamento. Isso está na contramão da Bíblia. Josué Silva: não, a Bíblia não condena o divórcio. O que acontece é que a igreja gosta de colocar a carga nos outros. Quem quer viver apanhando e sendo
humilhada. Então o Josué Silva aqui já está dizendo, ó, não condena e a igreja quer colocar carga nos outros. Pastor Isaac, a Bíblia condena ou não condena? Por criar, mais uma vez, por criar essa ética matrimonial elevadíssima, e nós vermos que essas exceções que Jesus, inclusive, colocou, são derivadas da dureza do coração do homem e não do projeto original. Certo. Não derivados do projeto original de Deus, nós vemos que o ideal bíblico, divino, não é o divórcio. Ok. É claro que existe, eu reconheço, eu não posso, eu estou diante de um texto que Jesus diz, eu não posso dizer, não, isso aqui é X, Y, não posso dizer. Jesus colocou aqui a exceção. E no caso lá de 1 Coríntios 7, cônjuge incrédulo, cônjuge crente. Existe ali, o cônjuge incrédulo foi embora. Então está separado, está divorciado, vamos dizer assim. Existe um texto que o pessoal, talvez o Patrick mencione, que é o texto de Malaquias 2, que é muito claro. Eu não sei, eu tentei olhar para esse texto, porque os defensores de uma hermenêutica de cambalhota vão pegar, não, mas isso aqui é um símbolo para a relação de Deus com Israel. Não é, porque ele diz, lá em Malaquias 2, no versículo, deixa eu ver aqui, que diz claramente, eu, Senhor, condeno o divórcio. Odeio o divórcio. Odeio, né? E aí o pessoal vai espernear aqui porque, não é divórcio, é repúdio, e repúdio é diferente. Meus irmãos, ele está falando sobre ética matrimonial lá em Malaquias 2, a partir do versículo 10, e no versículo 16 ele vai dizer, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ele está falando aqui, da ética matrimonial mais uma vez. Por mais que possa haver um simbolismo da relação de Deus com Israel, nós podemos ver que ele fala, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, para com a sua esposa. E aí ele diz, porque o Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Então não está na mente de Deus, não está no propósito de Deus a liberar o divórcio. Ok, então a Bíblia condena o divórcio. Sim, porque a ética, porque o matrimônio Ok, aí eu venho para a pergunta aqui, pastor Luciano Scala, e volto com o pastor Isaac. Se a Bíblia condena o divórcio, quem se divorciou está condenado? Não. Ué, mas se a Bíblia condena o divórcio... Eu já fiz a ressalva lá, falei, nenhum pecado, aí é outro debate, né? Nenhum pecado que nós cometamos vai nos levar para o inferno, vai nos condenar, vai tirar a nossa salvação, vai nos condenar eternamente pro inferno. Não. Eu posso pecar adulterando, eu posso pecar divorciando... Eu continuo salvo. É claro, existe pecado, nós devemos nos arrepender. Inclusive no texto de 1 Coríntios 7, diz que se o marido quiser se reconciliar, que se reconcilie. O marido incrédulo quer reconciliar, se reconcilie com ele. Se reconcilie. Volte para o casamento. Esse é o objetivo. Essa é uma das primeiras soluções. Então, esse negócio de condenação... Pastor Luciano, invade a área aí, porque só o pastor Isaac está falando. Assim, eu vou concordar com ele, porque o casamento não vai... O divórcio não vai levar para o inferno. Mas não tem como eu falar que a Bíblia, pastor, condena o divórcio. Não tem como eu falar. Porque eu tenho um texto onde Jesus falou que pode... Que ele coloca lá, pode, não é por qualquer motivo. Sim, mas então ele não condena. Se ele tivesse dito aqui que não pode divorciar, a gente não estaria aqui debatendo. Bom, eu expus as minhas razões, só se eu tirar essa página... Não dá pra rasgar a Bíblia? Rasgar esse texto. Não dá, Cláudio, para eu colocar, sintetizar a minha resposta a uma frase. A Bíblia condena o divórcio. Eu tenho que... A Bíblia condena o divórcio por causa do design original do casamento, mas há uma ou duas exceções aí. Pronto. Ok, mas então a Bíblia condena, mas ao mesmo tempo você não perderá sua salvação por isso. Exatamente. Então, pode.
Pode. Então tá liberado. Aí que tá, entra naquela questão de Paulo. Só que a Bíblia não vai dizer a que é por qualquer motivo superabundante sobre nós. Aí é o pensamento do homem de Romanos. A graça superabundou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pecar. Porque se tá tudo liberado, se tem graça quando há o pecado, então eu vou pecar. Aí Paulo diz, de jeito nenhum, porque nós não somos mais escravos do pecado. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer. Graça, né? Isso, mas essa é a outra pergunta que eu iria lhe fazer. Porque para quem tá ouvindo lá o rádio, tá ouvindo o pastor Isaac dizer o seguinte, olha, se você adulterar, se você divorciar, nada disso tira a sua salvação. Sim, a Bíblia diz isso. Ok, mas aí o pensamento vai ser, então beleza, mas então eu posso. Mas o crente não pensa assim. O crente de verdade não pode ser uma inferência lógica. Tá confuso. Pode ser uma inferência lógica. Tá confuso. Que é a mesma inferência que o apóstolo Paulo colocou lá no seu personagem. Tem vários personagens em Romanos. Ele falou, peraí. Então, abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pecar, para que venha mais graça. Aí o Paulo fala, meu amiguinho, de jeito nenhum. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não servimos mais as nossas paixões. O crente de verdade não pensa assim. O crente de verdade olha para essa liberdade que nós ganhamos, desfrutamos, para essa graça superabundante. O crente olha para isso e se submete ainda mais à santidade. Ele se santifica. Ele não vai, não, peraí. Então se eu pecar não vai acontecer nada. Esse cara que pensa assim, ele não é crente, ele não entendeu o Evangelho de Cristo, ele não entendeu o Senhor Jesus. Pastor Luciano. Bom, eu acho difícil, eu acho confuso a gente falar que a Bíblia condena. A gente tem textos que mostram diferente disso, né? A começar da própria fala de Jesus, eu acho que já seria o suficiente para a gente nem ter debate. Porque um ponto importante, pastor Luciano, é o seguinte, se a Bíblia condena, e nós temos hoje ouvintes que são divorciados, que se divorciaram, não por causa de agressão, não por causa de adultério, aconteceu. Seja por, não gostei do ovo que ela fazia, mas hoje nós temos na igreja muitas pessoas que vivem essa condição. Ele está condenado? Porque se a Bíblia condena, ele está na prática de algo condenável. Sim, eu não penso dessa forma, né? Eu acredito que a gente deve refletir acerca de cada caso, mas o que precisa ficar muito evidente aqui na nossa fala é que nós não somos favoráveis, eu não sou favorável a banalizar o casamento, porque o casamento é bíblico, é algo que realmente é um projeto divino. Na fala do pastor Isaac, existe um designer divino para o casamento, né? Porém, a Bíblia vai abrir essas exceções, eu não posso negar isso, porque são palavras do próprio Jesus. Mas elas não são indistintas e indiscriminadas. Elas não são assim mesmo. Então, sim, concordo. É o ovo lá, fritou o ovo lá. Concordo. Jesus foi justamente questionado por isso, porque na época de Jesus existiam aqueles que acreditavam, alguns fariseus acreditavam que por qualquer motivo, né? Qualquer motivo, a escola Hillel, qualquer motivo eu posso divorciar. E na verdade não, Jesus falou que não é por isso. Olha, eu quero ouvir 2 áudios, nós temos áudios aqui de ouvintes, mas tem uma fala aqui do Josué Silva ao pastor Isaac. Pastor Isaac, me perdoe, mas está errada a sua fala. A Bíblia não condena o divórcio e sim o repúdio, que são coisas diferentes. E aí, certamente, em cima da questão aí de Malaquias, né? Estão no mesmo contexto. Então vamos lá, já o pastor Isaac responde e fala sobre isso, mas vamos lá. Áudios do Fábio de Taubaté e do Gilberto Júnior, vamos ouvi-los. Bom dia, pastores, aqui é Fábio de Taubaté. Na minha opinião, o divórcio só acontece tanto hoje em dia porque o casamento não tem uma instrução correta. E as pessoas casam para sair de casa, casam porque não aguentam um pai e uma mãe que é rigorosa. Então o casamento ele não acontece pelo casamento, acontece por motivos exteriores. Obrigado. Bom dia, pastores, a paz do Senhor Jesus. Pastores, a minha opinião é o seguinte, assim como aqueles que se dizem desigrejados e se acham crentes, né? É aqueles que ousam dizer que o divórcio não é bíblico, esse daí não tem temor nenhum de Deus. Pastor Isaac, um homem sem nenhum temor a Deus. Não entendi nada. O desigrejado com... Não entendi a relação. Ele está dizendo o seguinte, que quem está desigrejado, mas não diz que está desviado, é a mesma coisa que alguém que diz que o divórcio não é bíblico,
sendo que ele é bíblico. Ou seja, quem pensa assim não tem temor a Deus. Essa foi a colocação. Aí que tá o problema, meus queridos ouvintes. Se eu falar aqui, se a gente tratar aqui, ó, o divórcio é bíblico, aí eu abro a porteira. Aí pronto. Aí é tudo o que o homem queria ouvir, tudo que o pecador quer ouvir, que o divórcio é bíblico, não tem problema. Eu preciso que vocês coloquem na mente de vocês o valor elevadíssimo, os princípios, os valores que carregam o casamento. Preciso colocar isso na mente de vocês, através dos textos que eu mencionei. Para então vocês compreenderem as exceções. E as exceções não são irrestritas. As exceções não são assim a qualquer coisa. Não. Como existia a discussão lá, com relação, que o pastor Luciano mencionou, as discussões entre as escolas, no Novo Testamento não existem mais essas discussões. São exceções específicas. E o resto? O resto está liberado. Não. Exceções. Porque exceção deve ser específica. Se não é específica, não é exceção. Ok, a agressão psicológica que nós mencionamos aqui, o senhor entende que é uma possibilidade? Porque assim, o pastor Cláudio, assim, na casuística, assim, é muito difícil, sem detalhes, sem você tratar como um conceito então pode ser amplo e genérico, a agressão psicológica. Tem vários níveis de agressão psicológica. Então, mas então é possível. Não, imagine mas só. Mas é possível, então, no caso de uma agressão psicológica? Imagine o caso de um homem um caso que eu já presenciei, que eu já acompanhei, né? O camarada é segurança, anda armado, e ele usava a arma para ameaçar a esposa. É um caso que eu peguei. O cara usava a arma para ameaçar a esposa. Isso é caso de polícia. Então, mas então não houve agressão física, mas uma agressão psicológica violenta. É caso de divórcio. Então, e nesse caso? Então, é recorrente. Aí é um caso específico. Então, precisa trazer mais elementos para a casuística para decidir. Eu digo, por exemplo, vou trazer outro exemplo. Sim. Um marido que grita com a esposa. Isso gera na esposa crises de pânico. Ou esse exemplo aí, como é que uma esposa vai dormir do lado de um marido que ameaça? Não dorme. Como é que a esposa vai se relacionar dentro de uma casa com um marido que ameaça desse jeito? A gente tem que ser humano. Então, nós devemos pegar tudo isso, essa importância, esses princípios todos e trazer, com muita sabedoria e critério, trazer para qual é o valor. Agora, quais são os valores aqui? Então, a pergunta é essa. Então, a possibilidade existe nesse caso também. O matrimônio está num valor elevado? Está, sim. Nós ambos defendemos isso. Sim. Mas, nós três aqui defendemos isso. Tu dizes. Mas é óbvio, né? Mas, vamos aqui mensurar, colocar. Porque o que está acontecendo hoje, eu quero tirar isso da mente dos irmãos, é que o divórcio está na Bíblia, beleza, está liberado. Então, mas, por exemplo, o texto que fala do divórcio, que Jesus falou, ele foi claro ali, né? Foi muito claro. Foi claro. Sexo ilícito, né? É a pessoa que foi... É a porné, o adultério, pronto. Então ali ficou muito claro, não tem dúvida, né? Agora veja como a discussão é importante, né? Se nós pegássemos aí tempos atrás, não havia nem a possibilidade da exceção. A exceção era apenas divórcio. Era apenas divórcio, não se discutia outra. Hoje já se discute a questão da agressão. Uma mulher que está sendo agredida. Eu, como pai, vou deixar minha filha lá sendo agredida pelo camarada, sendo ameaçada de morte. Já pensou? Né? Eu tive um caso na igreja de uma irmã que o marido chamava ela de prostituta. Ela chorava, dizendo, eu nunca tive relação com outro homem. Ele foi o meu primeiro namorado, casei com ele, e não é que ele me chama de prostituta só pra mim. Ele grita pra todo mundo ouvir, essa mulher é uma prostituta. Então, quer dizer, e aí? Ela fica do lado dele? Continua lá? Na rua, na família, pra todo mundo, ela é uma prostituta. Ela fala, eu nunca tive... Só que o cara fala, chega uma hora que fala, pô, peraí. Se esse cara tá falando em alguma coisa, deve ter. E não tinha. Essa mulher é obrigada a ficar ao lado do marido? A mulher adoece, ela vai adoecer, então, ou seja, não é uma agressão psicológica? Sim. Isso não vai prejudicar a vida psicológica dessa mulher? Então existem N casos aí. Nós vamos ao intervalo, voltamos já para o nosso terceiro bloco. Continue participando, mandando a sua opinião, áudio, vídeo, a sua opinião digitada e participe também da enquete, que o resultado aqui me parece que já mudou um pouco. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Paizinho querido, a minha oração neste início de mês é para que o Senhor levante pessoas. Pessoas que entendam que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, que não querem ver o nosso avanço. Pessoas que entendam e atendam o seu chamado e que juntos possamos levar o verdadeiro evangelho. Use cada um de nós, Senhor, com ousadia e que o nosso prazer esteja em ver vidas sendo restauradas. Eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor está levantando os meus irmãos e juntos avançaremos na pregação do verdadeiro evangelho. Você que está me ouvindo agora, faça um pix, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Que Deus te use e que juntos possamos impactar a nossa geração. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Música boa, toca na vida. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Sintoniza aí. É tudo de bom. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 93355 6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Muito mais vida, muito mais bíblica. Cláudio, domingo agora tem ceia em São José dos Campos e também tem aqui em São Paulo, né? No culto da Bíblica Vida. Exatamente. Olha, então, domingo agora, ceia às 10 da manhã e às 18 horas. Às 10 da manhã, na Bíblica Vida, em São Paulo, na Rua Doutor Zuquim, número 85, transmitido ao vivo pelo YouTube e pela Vida 96,5. Então, se você não puder estar conosco presencialmente em São José dos Campos, vou te passar o endereço daqui a pouquinho, se programe para estar conosco na ceia pela manhã. Pastor, mas eu não tenho como ir para São Paulo. Eu posso participar online? Participe online. Compre aí o pão, compre o suco. Na hora da ministração, nós vamos ministrar juntos e participar juntos da ceia do Senhor. É muito importante que esteja em comunidade, que esteja em comunhão. Mas na impossibilidade, será uma honra nós participarmos da ceia juntos pela manhã. Então, às 10 da manhã, presencialmente, na Rua Doutor Zuquim, número 85, em Santana, a 2 quarteirões da Estação Santana do metrô, na capital de São Paulo. Ao vivo pela Vida 96,5 e ao vivo pelo YouTube, Bíblica Vida Oficial. Às 18 horas, nos reunimos em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, ok? Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial. A sua participação, ela é muito importante, será muito bom nós juntos celebrarmos o corpo, o sangue de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Será um culto abençoado. Ficaria muito honrado em ter você conosco na ministração deste domingo. Então, repetindo, 10 da manhã, Rua Doutor Zuquim, número 85, em Santana, zona norte da capital, e à noite, às 18 horas, na Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial.
96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com Debates da Vida. E você, tá aí no nosso YouTube, Eu Tô na Vida? Então, dê aquele joinha. Não tem inscrição, faça a sua inscrição, porque estamos rumo aos 10 mil. Já estamos chegando quase lá, hein, Cláudio? É isso aí. Pertinho já. Então, e a enquete, como participe conosco e vamos à nossa enquete, então. O resultado da enquete, vamos à prévia, mais uma prévia aqui, o resultado muda. De 29% que disseram que sim, que a Bíblia condena o divórcio, no Facebook aumenta para 47%. E de 71% cai para 53% os que acreditam que não. Portanto, estamos praticamente empatados aí naqueles que participam através do Facebook. No YouTube, o sim está com 63% e o não está com 37%. Então, de 72% cai para 63% e de 28% sobe para 37%. Ou seja, estamos caminhando aí também para um empate, ou seja, a nossa audiência está absolutamente dividida. A sua opinião é importante, a enquete está disponível no YouTube e no Facebook, Eu Tô na Vida, vai para lá, vote na enquete, ainda que você não possa ficar na transmissão ao vivo, mas vote e volte a ouvir pela Rádio Vida, ok? Vamos então aos áudios, Simone? Vamos lá, o Walter Moura mandou um áudio pra gente, o Thierry de São José dos Campos e também o Adriano Santana de Taubaté. A paz, amados, é o Walter de São José dos Campos. Na verdade, o que Cristo falou é que se você divorciar, você quer divorciar, você divorcia. Mas você não pode casar de novo, porque senão você comete adultério. Se o divórcio não for por imoralidade sexual, porneia. Então, quer divorciar, divorcia. Mas a lei é clara. Se casar de novo, vai estar cometendo adultério. E Paulo diz que os adúlteros não entrarão no céu. Então é mais ou menos por aí, né? Pastores, eu sei que minha consideração já foi longa, mas eu vou fazer um comentário aqui. Eu entendo perfeitamente que o divórcio não é algo legal, a gente acaba destruindo um projeto de Deus, mas tá bom, aconteceu. O que fazer com essas pessoas, com esses homens e mulheres? Abandona, larga pra lá, eles não são eleitos, não vão pro céu. Muitos se arrependeram do que aconteceu, mas não tem mais volta, como no meu caso, e aí? Tá condenado então? Vou pro inferno e pronto. Graças a Deus, bom dia a todos, tudo bem? Adriano, da cidade de Taubaté. A Bíblia diz que até a morte nos separe, certo? No casamento. Essa até a morte nos separe. Essa morte é morte física ou é a morte do amor? Acabou o amor que eu sinto pela pessoa, não gosto mais dela. Estou amparado pela Bíblia para me separar? E aí, senhores? Acabou o amor, logo morreu. Logo morreu. Então, ou seja, acho que aí estão essas exceções problemáticas citadas pelo pastor Isaac, né? Ou seja, a gente começa a tentar arrumar argumento. Mas e aí, pastor Isaac, é morte física ou é morte do amor? O texto é muito claro, não existe morte de amor, né? Mesmo porque o amor não morre. O amor verdadeiro, inclusive até louvado lá em 1 Coríntios 13, muitos casais utilizam esse texto nos seus casamentos, né? Cerimônias de casamento. Mas mais uma vez, meus queridos, nós devemos espelhar Cristo. Se nós espelhamos Cristo, não existe morte de amor. Jesus nos ama até a morte. Jesus nos ama até a sua própria morte, até o ponto de dar a sua própria vida por nós, quando nós éramos pecadores. Então, se eu devo espelhar isso, hoje eu não... Todos nós aqui, casados, tem dia que, hoje tá complicado. Tá osso. Tá hoje guerra infinita. Hoje eu não... então, guerra infinita lá. Hoje eu não tô amando. Às vezes passa a semana assim, hoje eu não tô com aquele amor, coraçãozinho, manda mensagenzinha lá. Não tá. Mas por causa disso, pronto, eu vou me apegar a isso e vou levar isso até culminar no divórcio. Meus irmãos, não podemos banalizar o lugar pro casamento desse jeito. Mas vamos lá então, vamos pegar aqui o caso do Thierry, que mandou fazer uma pergunta muito simples. E quem já aconteceu? Divorciou. Ele fala, é o meu caso. Divorciou, não foi por adultério, não foi por nada, hoje me arrependo, mas eu divorciei. E aí, tô condenado? O Senhor Jesus... Ou eu estou demonstrando que eu não sou um dos eleitos? O Senhor Jesus pregou para a mulher samaritana
e ela mostrou ali, creu nele, e ela era casada 5 vezes, e o marido que ela estava não era marido, segundo o reconhecimento do próprio Senhor Jesus. Então, essa condição não impede ninguém de receber a salvação, de ser salvo, de crer em Jesus e ser salvo, e não tira de ninguém a salvação. Então, mais uma vez, irmão, você divorciou, aconteceu, não eram as exceções colocadas aqui, não tem problema. Assim, não tem problema. Claro, não vai sair daí, beleza, então... Não, você, com relação à salvação, você não está condenado eternamente. Mas... viva a partir de então, a partir ou do seu arrependimento ou da sua conversão, viva do modo bíblico, olhando como a Bíblia olha para o casamento. Ou seja, não se divorcie mais. Exatamente. Né? Ou seja, mas o que aconteceu, aconteceu. Seria essa a tua resposta? Exatamente. Camila Vila Guilherme, São Paulo, ela pergunta, antes de chegar ao divórcio por conta da infelicidade do casal ou adultério, será que o ideal não seria trabalhar o perdão? Claro. Esse é o caminho, trabalhar o perdão, reconciliar. Deve-se buscar isso. Eu acredito que todos aqueles que estão acompanhando o programa entendem isso, né? Que o caminho que nós estamos propondo aqui é de reconciliar, porém nós entendemos que existem momentos que não tem como. Infelizmente chega nesse limite. Alexandre Lima, não sou a favor do divórcio, mas fico preocupado quando aquela mulher que vive apanhando, sendo xingada de tudo quanto é palavrão, na contrapartida também aquele homem que passa pelos mesmos problemas em menor quantidade, é claro. Ou seja, então ele está dizendo, não sou a favor do divórcio, mas me preocupo com esses casos. Tem homem que apanha hoje, sabia? Não é possível. Tem homem que apanha da mulher. Mas aí é frouxo, né? Mas ele tá aqui na mesa, não. Brincadeira. Né? Brincadeira. Não, Deus nos livre. Deus nos livre, mas eu sei de caso, tem homem que apanha. Não tem, infelizmente tem. E assim, é aquele homem que apanha, e ele claro, estou trazendo aqui um caso, mas aquele homem que apanha, ele sabe que não pode bater na mulher. Porque o homem não bate em mulher. Não é aquele apanha, não é aquele que apanha porque ele é mais fraco, é mais forte, ou porque é frouxo. Foi uma brincadeira que eu fiz. Ele apanha porque ele fala assim, eu não vou bater, eu não vou reagir. Exatamente. E a mulher aproveita e faz a festa, né? Taca as panelas no homem. E não é panela qualquer uma, é de pressão. Vitor Eric, então somos obrigados a casar com a pessoa certa? Tem que saber escolher bem, né? Isso. Ou vive junto infeliz. Ou ora para o cônjuge falecer. Tô triste. Oro, o cônjuge falece, logo tô livre para casar de novo. Tá livre. Essa é a colocação do Vitor Eric. Eu já vi gente testemunhando. Que orou, que o marido morreu e agora tá livre. E Deus deu a vitória. Olha aí, Deus deu a vitória. Glória a Deus. Eu imagino Deus lá no céu falando assim... Resolve seus B.O. Não tenho nada a ver com isso. Bom, a pessoa não quis se identificar, ela fez uma pergunta. Receber mensagem de uma pessoa, você sendo casada, mas não responde, apagar e não falar pro marido para evitar contenda, é errado? Bom, não é exatamente o tema do debate, né? A gente já começa a dar uma viajada aqui. E minha irmã, eu não vou dizer pra você que é errado, não. Eu já vou dar aqui a minha opinião, se vocês quiserem dar opinião também. Mas eu não vou dizer que é errado. Muitas vezes é prudência. Se a mulher conhece o marido, sabe que o marido é explosivo, e ela vai contar e vai trazer um problema maior, então a irmã tem que avaliar com prudência o que está acontecendo. Agora, hipoteticamente, a irmã continua recebendo mensagens, a irmã está pagando, a pessoa continua lhe procurando, aí tem que procurar ajuda. Tem que ver quem é essa pessoa que está mandando, de repente um amigo. Exatamente. Um amigo do cara que do tá marido. Já pensou? Não, ok, mas se for o amigo do marido e ela foi lá e falou assim, ó, meu amigo, esquece isso, se você continuar, eu vou contar. Põe limite. E esse cara continua... Aí chega uma hora que vai ter que falar, não tem jeito. Bloqueia ele. Agora, bloqueia. Mas tem gente que é problemático, o camarada vai lá e cria outro número, tem gente que é terrível. Então esse aí, minha irmã, é um demônio que tá aí para trazer problema. Então tem que buscar sabedoria. Exatamente, precisa de muita sabedoria para... Os relacionamentos não são iguais. E veja, pastor, por isso a importância de andar em comunidade. Ou seja, para ir até o pastor, pedir um aconselhamento, entender como deve, pedir uma orientação. Exatamente, os relacionamentos não são iguais. As mulheres, inclusive, o que você está falando, Cláudio, é muito importante,
Porque lá em Timóteo, Paulo vai dizer para as irmãs mais velhas ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa. Isso só acontece em comunidade. Então eu estou dando um exemplo aqui dos benefícios de viver como igreja, em comunidade, presencialmente, não virtualmente. Mas nós precisamos ter muita sabedoria e lembrar de textos bíblicos. É claro, se o meu marido ele é ciumento, tem a sabedoria no lidar com essas coisas, mas nós devemos saber que o amor não suspeita mal. Então, se eu trago uma informação como essa para o meu cônjuge, a resposta que nós devemos dar não é imediatamente suspeitar da mulher. O que é? Você está dando de liberdade? Não, peraí, eu confio, eu amo, óbvio, sempre com muita prudência, sabedoria, oração, mas trazendo esse exemplo aqui para a realidade, a quem eu dou a deferência? Ao meu cônjuge, e não agora eu vou tornar do lado lá do agressor. Não, né? ok, de qualquer forma, a minha colocação não é nem com relação a esta deferência ou não, mas é com relação ao marido. Olha, eu graças ao bom Deus, eu casei minha esposa, claro que se eu não achar ela linda, eu tô lascado, né? Mas acho ela linda demais. Olha, eu acho que se ela me contasse todas as cantadas que ela já levou, eu não sei se eu sobreviveria ou se os caras sobreviveriam, viu? Porque a carne sobe, né? Ou seja, é a prudência da mulher, é a prudência do homem de não criar um inferno. Ou seja, colocar o devido limite, se impor o respeito e seguir a vida. Porque se ficar contando tudo, meu amigo... Então, esse exercício, inclusive, favorece a confiança que o cônjuge deve criar um do outro. Mais uma vez, você sai na rua e tem que contar XYZ, o alfabeto inteiro do que aconteceu. Eu acho que é um desserviço à confiança que um deve ao outro. Mas... óbvio, não deve se abusar dessa confiança e criar essas liberdadezinhas, né? Exato. Alda Coelho Ramalho, ele deu carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração. Se o meu esposo me trai e eu não consigo amolecer o meu coração, eu posso me separar. Se eu conseguir conviver, não vou me separar. Juliana de Azevedo faz uma pergunta. O meu namorado se divorciou porque foi abandonado. À luz da Bíblia, nós podemos nos casar? Bom, aí já é um outro debate, né? A gente está falando agora sobre o recasamento. Então, nós já temos um debate que está aí, só você procurar aí no YouTube. Nós temos um debate falando sobre isso, mas quem sabe um dia a gente volte a discutir esse tema. Luísa Salviano, São José dos Campos. Se for por uma causa justa, não vejo nada de errado. Digamos que a mulher leva uma surra do camarada todos os dias. Ela é obrigada a ficar com ele? Agora, divorciar porque o chefe ou a chefa é mais interessante, daí é complicado. Tenho uma pessoa da igreja que já vai para o quarto marido. Aí é complicado. Então veja, olha, aqui a irmã Luísa traz um ponto importante. Nós não estamos falando que a Bíblia não condena, fala do pastor Luciano, de que a Bíblia não condena o divórcio e por isso todo mundo pode sair divorciando. Correto? Sim, correto. Ou seja, o problema é essa causa justa. Exatamente. Então, porque veja, justo, né? Se a pessoa já divorcia, no exemplo que a irmã Luísa está dando aqui, ela já divorciou porque ela já tem uma outra pessoa. Ela já tem um outro pretendente. E aí, nesse caso, a Bíblia condena? Claro. Então aí o pastor Isaac... não, imaginei, vai sorrir. A Bíblia vai condenar. O que a Bíblia vai dar como exceção é a questão do adultério, a questão da porneia, né? Que foi o próprio Jesus que falou. A gente não discute isso. Então, no fim da história, a gente pode dizer que a Bíblia condena e a Bíblia não condena. A Bíblia condena por qualquer motivo, porque perguntaram exatamente isso. Por qualquer motivo posso divorciar? Jesus falou, não, que isso? Não é por qualquer motivo. Pode, sendo por causa do adultério, porneia. Olha só como a dureza do coração está presente mesmo, né? As pessoas pegam essa exceção e aí elas vão abusar dessa exceção. Vão dizer que porque eu quero me divorciar, eu vou dizer que o outro adulterou. Vou criar suspeitas, vou criar ali um caso... Não, tem gente que já cria até o adultério. Exatamente. Ele adulterou, agora liberado, eu quero divorciar, quero sair. E é a dureza do coração. Mais uma vez, o homem pegando e torcendo a palavra pro seu... Como o diabo fez na tentação, e na queda... É pegar a palavra do Senhor e torcer para os meus fins. Olha, eu tive um caso de um marido que chegou a dizer para a esposa, falou, por que você não deita com o seu chefe?
Ou seja, peraí, pro marido dizer um negócio desse, é porque ele já queria separar. E aí ele vai instigando a mulher, instigando a mulher, instigando a mulher. Chega uma hora que a mulher pega e fala assim, ó, você não queria tanto? Fiz. Show de bola. Tô livre. Ou seja, crente. Loucura, mas o camarada querendo ir embora, provavelmente já tendo algum outro relacionamento, né? Ou querendo ter um outro relacionamento, induz a mulher a isso. Então, realmente, a gente vive um momento difícil demais. Ivete de São José dos Campos, o divórcio não é de Deus. Eu não concordo com a liberação deste ato dentro das igrejas. André Afonso Campos faz uma pergunta. Estou vivendo um dilema e não sei o que fazer. A minha esposa, há 7 meses, saiu de casa, dizendo que é nova e precisa curtir a vida. Eu posso me divorciar ou não? Ó, caso real. O irmão está nessa situação. A mulher abandonou há 7 meses, dizendo, sou muito nova e preciso curtir a vida. Tudo bem, já começou errado, né? Deviam ter pensado nisso antes de casar. Mas depois que casou, a mulher chegou a essa conclusão. E aí, esse irmão pode divorciar? Senhores. Pode. 1 Coríntios 7. Eu vejo o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Foi embora. Se ela é incrédula, pode. E aí, irmão? Ajuda a gente aí, André. Manda pra gente aqui. Ela é incrédula? Lógico que é. Pra ela ter feito isso? Não, por quê? Sei. André, manda aí. Incrédula ou tava na igreja? Então, é aquela coisa. O pessoal fala, mas não dá pra julgar a salvação de alguém. A Bíblia fala, pelos frutos Jesus fala, né? Pelos frutos vos conhecereis, vos conhecerão. E outra coisa, é simples, pergunto para ela, você é crente? Você creu no Senhor Jesus? Se ela dizer que sim, é o testemunho dela, nós dificilmente podemos anular isso, né? E, mais uma vez, o texto de 1 Coríntios 7 é para esse caso específico, cônjuge incrédulo e cônjuge crente. Samanta, veja como começam a aparecer os casos aqui. Há várias formas de agressões que não são físicas. Eu fui ignorada e desprezada por anos seguidos. Tentei todos os tipos de abordagem, mas o meu esposo não me amava. Hoje eu tenho 36 anos e o meu sonho é ter um casamento saudável. Estes pastores devem ter um casamento saudável, com os problemas domésticos normais e só. Eles não têm conhecimento empírico sobre um casamento com agressões verbais e tortura emocional. Senhores. A experiência de ninguém pode ditar a teologia, irmã. Se nós formos trazer aqui todos os casos, vamos ter que criar uma nova Bíblia só de experiências. O que nós fazemos como crentes e pastores é pegar o que a Bíblia diz e aplicar à nossa vida. Então, se nós defendemos, se a Bíblia defende um matrimônio com valores elevadíssimos, eu não posso fazer diferente. Se existem exceções e não regras, divórcio comum, não. Existem exceções específicas, é isso que nós devemos encaixar a nossa vida nisso. E não o contrário, não pegar a Bíblia e falar, minha vida agora é XYZ, é regra de prática. Não, eu tenho que encaixar a minha vida ao que diz a Bíblia, e não... Então, eu vejo assim, pastor Cláudio, um caso como esse, né? É até difícil porque a gente está aqui aconselhando várias pessoas, estão mandando mensagens, outros com casos parecidos, e é muito fácil estar do lado de cá, colocar uma régua e dizer, pode, sendo por causa do adultério. Pronto, ponto final. E a pessoa tá numa condição como essa, imagina a infelicidade de uma pessoa dessa. Viverá infeliz? Não se sentir amada pelo esposo, o esposo abandonar essa pessoa. Então eu acho muito complicado. Mas ouvi a fala dela, meu sonho é ter um casamento saudável. Isso é... Como que Deus vai olhar para uma pessoa como essa e dizer, não, você não merece isso? Você não tem que viver isso? Eu acho muito complicado. Por isso que eu vejo, por exemplo, o texto que eu citei já aqui algumas vezes, de Paulo falando acerca desse abandono, eu vejo nesse sentido. Não tem como nós aprisionarmos uma pessoa deixando ela infeliz num relacionamento, ou ela acreditar que ela não pode ser feliz porque ela errou lá atrás de ter escolhido uma pessoa que não é certa para sua vida. Mas quando ela escolheu, de repente ela escolheu achando que dava certo.
escolheu, achou que ia dar certo. De repente o camarada se revela. O cara mudou. Depois do casamento, o cara mudou. Sim. Como que faz? Às vezes o cara tá com uma outra pessoa e não assumiu pra ela e tá com outra pessoa. É complicado. Thierry de São José dos Campos, eu sou contra o divórcio. Mas no meu caso foi impossível me manter no primeiro casamento cristão. Casei novamente por entender que viver separado corria o risco de cometer pecados que me afastariam ainda mais do Senhor. Valdir de São José dos Campos, é lícito divorciar-se? Jesus respondeu que não. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. E Marcos 10, 9. O divórcio é errado, porque separa o que Deus uniu. O divórcio é errado, porque prometi ficar com a minha esposa até que a morte nos separe. E se violar este voto, torno-me um mentiroso. Mas aí eu faço uma pergunta em cima da colocação feita pelo Valdir José. O que Deus uniu, jamais separe o homem. E o que Deus não uniu, mas a gente tá achando que foi Deus que uniu? Deus uniu o casamento. O casamento. Mas se a pessoa foi lá e ela decidiu, quem decide pelo casamento? Não. Quando Jesus está falando ali, ele menciona lá Gênesis 2, e aí ele adiciona essa frase, na resposta dele aos fariseus, lá em Mateus 19. Então ele fala, ó, vocês não ouviram falar lá desde o começo, o Criador estabeleceu dessa forma. Então, no design do casamento, o que Deus juntou, que é um homem a uma mulher, não é assim, então, vamos tentar descobrir se Deus está juntando. Não existe isso. Não. Isso é invenção. Isso é invenção para justificar divórcio. Isso é invenção. No casamento, no design de Deus, o casamento é um homem e uma mulher. Vamos lá. Mas eu casei com incrédulo, O casamento, na Bíblia, ele é reconhecido de qualquer forma, incrédulo com incrédulo, crente com incrédulo. O próprio texto de 1 Coríntios fala... Então Deus uniu o crédulo com incrédulo. Une, claro que une. Deus uniu. O casamento é uma instituição de Deus, criada por Deus, e atinge os seus efeitos, inclusive nos incrédulos. Mas então nessa tônica, o divórcio não estaria liberado em nenhuma condição, porque Deus uniu. Um exemplo. Dá um debate. O texto diz, o que Deus uniu jamais separe o homem. Então, se esse texto é considerado dessa forma, pastor Isaac, então é jamais. Então não existe cláusula de exceção. É jamais. Se Deus uniu João com a Maria, especificamente, o que eu acredito que o pastor Isaac está dizendo é que Deus não une o João com a Maria. Ele abençoou o casamento. Não sei se é isso que o pastor está dizendo. Não é que ele vai preparar aquela pessoa ideal. O João para a Maria, ele foi lá e uniu os dois, ele juntou os dois. Isso, eu não sei se é isso que o pastor... A pessoa ideal é aquela que você escolhe para se casar. Mas quem escolhe? Sou eu ou Deus? Você escolhe. Certo. Você escolhe na soberania de Deus, nos seus propósitos que nós não sabemos, você escolhe e vai lá, eu quero casar com a porque dá a impressão, quando a gente fala assim, o que Deus uniu, dá a impressão que o João e a Maria foi Deus que uniu. Sim. Se deu certo, foi Deus. Se eles casaram, foi Deus que uniu. Se eles casaram, eles decidiram se casar. Eles se casaram. E se eles não derem certo? É isso aí, essa é a pergunta. Porque se eles não derem certo, a gente vai dizer que Deus uniu errado? Não é isso. Esse negócio de dar certo, não dar certo, isso aí, mais uma vez, a dureza, Jesus está montando um argumento. Fariseus, é assim. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ok, vamos lidar agora com essa exceção. Jesus apresentou um ideal, uma premissa, e terminou dizendo, o que o Deus uniu, não separe o homem. Ok, isso é o tamanho, o tamanho do valor do casamento. Aí, vamos pegar Jesus, vamos pegar Jesus no tornozelo aqui, vamos ver se ele cai. Então eu vou dizer o seguinte, aquele homem que repudia sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, comete adultério. Vejam só, até a forma como é disposto. Jesus não diz... Não trata da forma positiva, aquele que repudiar, exceto por relações sexuais, comete adultério. É algo muito sério. Então, existe a cláusula de exceção, eu estou vendo, todos nós lemos, está lá. Mas, essa de, se Deus uniu, Deus não uniu, o casamento é uma instituição criada por Deus, e quando os dois se unem em matrimônio,
existe ali a bênção de Deus. Por quê? Porque se uniram em matrimônio. Talvez realmente caiba um debate. Cabe. Todos os relacionamentos, todos os casamentos, foi Deus que uniu? Talvez caiba um debate aí. Mas vamos lá, vamos ao intervalo, Simone. A gente vai pro intervalo, a gente volta na sequência, indo já pro último bloco, a sua participação é importante, tem muitas participações aqui. A gente vai pro intervalo e volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Eu ouvi música premiada parte 2? Você pediu mais prêmios, mais músicas, então a vida decidiu fazer mais uma rodada de música premiada. Você entendeu aí, né? Toda vez que você ouvir Matheus Goulart aqui na Vida, anote o dia e o horário que tocar a música Meu Socorro. Desta vez, você concorre a uma Air Fryer. E aí, tá pronto pra virar um Masterchef? Então fica ligado na Vida. Quanto mais anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola dia 18 de fevereiro no Papo Tudo de Bom. Promoção Música Premiada. Você só tem aqui. Ouça a Vida pelo site vidafm.com.br. O Terapia de Casais cresceu. A nossa família aumentou. Chora não, papai tá aqui. E como não dá mais pra tirar as crianças da sala... Menino, não corre na sala, vem cá. Que tal aprendermos todos juntos? Juntos em família. Todo sábado, 13h. Chama todo mundo e vamos aprender mais sobre a vida da família cristã. Vida FM. Vida. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Para que toda criança possa ir à escola, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação, saibam como atualizar suas documentações para participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. #tô seguindo. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E o Debate da Vida está de volta, Cláudio. Como é que tá a nossa pesquisa? Já mudou? Vamos lá, nossa enquete aqui. Deixa eu buscar aqui o resultado. Mas, Simone, agora tem áudio pra danar aí. O negócio disparou. Chegou bastante, O negócio disparou. Então vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui a nossa enquete. Deixa eu mudar de tabela aqui. Chegando o resultado, no Facebook não mudou, 47 a 53, então praticamente empate.
E no YouTube continua caindo. De 72 que começou dizendo que sim, que a Bíblia condena o divórcio, agora está em 60%. Então 60% dizendo que sim, que condena o divórcio, e 40% dizendo que não, mas o número em descendência. No caso do YouTube, começou com 29 sim. Desculpa, do Facebook, 29 sim, subiu para 47 os que dizem sim, e de 71 caiu para 53 os que dizem não. A sua participação, ela é muito importante para nós. Simone, então vamos aos áudios? Nós temos de cara aí, coloca os 3 primeiros. Tem 3, né? Então vamos lá. É o Laerte de Jacareí, Henrique de São José dos Campos e a Camila da Vila Guilherme. Pastor, eu não sou a favor nem contra o divórcio. Se a Bíblia é contra a favor. O que eu acho que a igreja tem que trabalhar melhor esse negócio com os casais na igreja. Hoje a igreja fala muito em amor, mas não prega o amor que tem entre homem e mulher. Então acho que a igreja teria que trabalhar melhor dentro da igreja com os casais. Eu acho que é isso. Sobre se o divórcio é ou não é, depende de cada um. Bom dia, Rádio Vida. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Aqui é Henrique de São José dos Campos. Sim, existem algumas exceções para o divórcio, mas Deus condena o divórcio? Sim, Ele condena o divórcio, como toda e qualquer outra aliança que a gente não cumpra, ou que a gente rompa essa aliança, Ele vai condenar. Até um voto, Ele falou assim, não faça um voto se for para não cumprir. Porque Deus, Ele cumpre todas as alianças dele. Ele espera que a gente faça a mesma coisa. E o divórcio, você está rompendo com uma aliança. Então, sim, Deus condena. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Meu nome é Camila, eu moro na Vila Guilherme e eu acredito que o divórcio é a última instância de um casamento. Eu acredito no trabalho do perdão, né? E da obra de Deus sendo feita na vida de um casal. Ô Simone, tem mais 2 áudios que são perguntas, então joga os 2 áudios e a gente volta com os nossos convidados. Vamos lá, o áudio que é uma pergunta do José de São José dos Campos e também o Abimael. Olá, ouvintes da Rádio Vida. É muito importante esse debate aí para a conscientização dos irmãos. E eu queria lançar uma dúvida aí, por exemplo, o irmão da igreja foi traído, ele foi traído ou ela foi traída. No primeiro momento houve o perdão, houve a tentativa de perdão, mas depois não houve. Eles estão livres para casar de novo? Pai do Senhor, bom dia. Eu tenho uma pergunta com relação a esse debate aí. A minha pergunta é: a pessoa que trai o marido ou vice-versa, a esposa que trai um ao outro, a pessoa que foi traída, ela é livre para casar com outra pessoa ou não? Bom, as 2 perguntas vieram no mesmo sentido e é um outro debate, né? Ou seja, hoje nós estamos discutindo o divórcio e aí eles estão perguntando com relação a se casar novamente. É um debate que nós já fizemos, mas a audiência está aumentando. Então eu creio que vale a pena, viu, Pri? Depois você já agenda aí. Vamos marcar uma outra data, vamos tratar o mesmo assunto de novo, porque tem muita gente aí querendo saber. Ou seja, a pessoa foi traída, ela está livre para casar de novo? Né? A pessoa está livre para um segundo casamento? Mas, repito, é um outro tema de debate. Edivânia de São José dos Campos, sim, mas devemos tratar cada caso em particular. Luísa Salviano Macedo, depende. Se o divórcio for por uma causa justa, não vejo nada de errado. Agora, se for porque o chefe ou a chefa é mais interessante, daí tá errado. Embora aqui tá escrito assim, daí tá ferrado. Tá errado e tá ferrado, minha irmã, são os 2. William Fernando, são sinônimos, né? Muito bonito essas falas dos 2 lados, mas da vida real, vai falar pra mulher que sofre psicologicamente e sofre agressão física. Foco na Bíblia, não adianta forçar o texto, não se trata do que eu ou você acha, mas do que a palavra diz, e não há base bíblica que apoie ou aprove o divórcio. Carlos Alberto, eu era desviado, voltei para Cristo e me casei novamente. Opa, peraí que sumiu aqui. Casei novamente. Que sentido teria eu em voltar para a igreja acreditando na salvação se eu já era condenado pelo meu divórcio?
Vanderlei de São José dos Campos, imagina o ímpio ouvindo que qualquer que seja o seu pecado já está perdoado, misericórdia. E aí ele faz consideração aqui sobre o que foi mencionado pelo pastor Isaac. Samuel da Silva faz uma pergunta: se eu olhar para uma mulher desejando, eu já cometi adultério? Até que ponto isso se aplica no texto de Mateus 19? E Kleber de Jacareí: pode divorciar em casos específicos, adultério e agressão física. Temos mais uma aqui, do Misael e Marinel. Deve-se lutar pela restauração do casamento, mesmo que haja traição, porque o que Deus uniu não separe o homem, a não ser que a pessoa se jogou na libertinagem e não queira mudar a libertação ou a transformação. Rose, entrou mais um monte aqui agora. Rony Teixeira pergunta: no caso eu e minha ex, os dois traíram um ao outro e nós nos separamos há 7 anos e já me casei novamente. Estou em adultério? Também é pergunta para um outro debate. Daniel Souza faz uma pergunta: passei 4 anos em um casamento, ela me traiu e eu a perdoei. Eu sempre apanhava nas brigas. Aí, ó. Marido que apanhava nas brigas aqui, ó. E sempre perdoou. Hoje nós nos separamos, mas eu deveria ter continuado em um casamento desse jeito? Bom, então eu coloco essa pergunta para vocês e a gente já está praticamente indo aí para o final do nosso debate. O camarada, ele era traído, ele era agredido pela mulher. Deveria permanecer nesse relacionamento? Ah, não. Ele passou do limite, ele né? está na cláusula de exceção, né? Não, nas duas, inclusive, né? No valor maior, né? Apanhava, não, ele apanhava e ainda era traído. Então, o valor maior que a vida, né? A vida, a integridade física. E outra, tem que ter amor próprio nesse caso também. Vai ficar apanhando da mulher, isso não existe. Sofrendo aí no adultério dela, isso não existe. Bom, um ouvinte colocou, pastor, a questão do olhar, né? Eu achei uma pergunta bem legal. Muito legal. De Mateus capítulo 6. A palavra que vai aparecer lá em Mateus 19 é a palavra porneia, que é o relações sexuais ilícitas, né? Ali no capítulo 6 de Mateus fala sobre o cobiçar a mulher que também comete adultério. Mas o peso da palavra é outro. O que vai aparecer lá em Mateus 19 são relações sexuais ilícitas. Mas independente do peso das palavras, né, utilizadas ali, nós só devemos olhar para o que Jesus diz e elevar ao extremo o valor da nossa santidade e da nossa sexualidade. Então nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos, como Jesus, levando em conta o que Jesus diz. Então eu não posso, não, se é um, se é outro, não, eu vou olhar no arranca-pedaço, já ouvi isso aí, olhar no arranca-pedaço, não, olha o que Jesus disse, a sexualidade é muito importante para um crente, a santidade nesse campo é muito importante para o crente, extremamente importante, que Jesus disse o que disse, se eu olhar com um desejo cobiçoso no meu coração, com ela eu já adulterei. Então eu não posso pegar e torcer, ficar fazendo concessõezinhas com o texto bíblico, onde Jesus eleva a barra da santidade e da sexualidade. Dizem que o segundo olhar é que é o problema, né? O olhar geral, primeiro é só o reflexo, né? Aí o segundo é porque... E o segundo é porque houve a intenção. Aí tinha um jovem da mocidade que o pastor pregou isso aí e falou para ele assim, o problema é o segundo olhar. Ele falou, pastor, então a partir de hoje eu olho e fico. Eu olho e não tiro mais o olho, porque aí eu tô no primeiro. Tá vendo? Olha lá, e no primeiro... Pegou e torceu. E no primeiro não há problema. Vamos então à nossa dica cultural e as considerações finais dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Começa então com o pastor Isaac. Pastor, dica cultural e já suas considerações finais, 2 minutos. É um tema muito importante que certamente vai elevar o nível, e esse tem que ser o nosso desejo do que diz respeito ao casamento. 2 minutos, querido. Com o fim de elevar o nível dos irmãos ouvintes, minha dica cultural é um livro do pastor Davi Murk, Lar, Família e Casamento. Ele, inclusive, é bem mais estrito na sua escrita e você pode ser muito bem edificado, inclusive não só com relação às questões do casamento, né, mas criação de filhos, como lidar com o cônjuge. Então, compre esse livro, adquire esse livro e leia, você será muito abençoado, tenho certeza. Porque hoje em dia tem muita porcaria, muita coisa ruim aí que, ao contrário de elevar, banaliza o casamento cristão. Meus irmãos, o que eu vi aqui, eu fiquei um pouco espantado.
e eu quero dar uma palavra de exortação, de alerta para os irmãos, é que a nossa felicidade não está conectada, não é dependente do nosso casamento. Nós assumimos essa postura, nós assumimos esse papel quando nós nos casamos. Eu me torno marido e a minha esposa se torna esposa. Os solteiros não assumiram esse papel. E uma vez que eu assumo esse papel, eu devo cumpri-lo à luz do que diz as Escrituras. Mas a minha felicidade não está atrelada ao sucesso desse casamento. A minha felicidade está atrelada ao meu relacionamento com Deus e à minha obediência a Ele. Então, se eu estou cumprindo o meu papel, se eu estou ali dentro das funções para as quais Deus me designou, é óbvio, não estou banalizando, não estou dizendo aqui, se você vive um casamento feliz, culpa é sua. Não é isso, não é isso. Mas nós não podemos julgar as questões bíblicas com base na nossa experiência, com base na experiência do casamento. Por quê? Porque a felicidade do crente está em cumprir a vontade de Deus. Então tome muito cuidado ao analisar essas questões. Às vezes nós estamos colocando o casamento acima, o bom sucesso no casamento acima daquilo que nós devemos fazer com relação a Deus e às suas ordenanças. Maravilha, seus dados de contato, pastor. Você pode me achar no www.igrejaredenção.org.br, tem os meus contatos lá. Se quiser me adicionar no Instagram, @IsaacPereira1, você pode me encontrar lá. Que Deus abençoe a todos, foi uma alegria, pastor Luciano, pastor Cláudio. Maravilha. Pastor Luciano Scala, 2 minutos para sua consideração final. Dica cultural, né? Eu quero deixar como dica cultural uma obra do Dr. Gary Chapman, que é 5 Linguagens do Amor. É um livro bem conhecido, você acha muito fácil, e é um livro muito bom. Na verdade, os livros dele, tem um outro também, As 4 Estações do Casamento, são livros maravilhosos. Eu acredito que você lendo, você vai conseguir ter mais recursos, mais ferramentas para lidar com momentos difíceis do seu casamento. Então fica aí como dica 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman. E como a minha fala final, né, nesse último minuto que eu tenho, a Bíblia, ela não vai condenar o divórcio, né? É bem verdade que você vai encontrar muitos textos na Bíblia dizendo da importância do casamento e como a Bíblia, como os textos dos evangelhos, né, os textos do Antigo Testamento vão priorizar o casamento, a família. E a grande verdade é que nós devemos lutar pela nossa família. Infelizmente, o divórcio é uma última instância, que existem exceções e a Bíblia vai falar sobre isso. Eu acredito que durante o debate ficou claro o nosso posicionamento. Todos nós aqui somos favoráveis à família, todos nós aqui somos favoráveis a lutar pelo casamento. Sabemos sim que o casamento, sendo cristão ou não, tem dificuldades, desafios, e nós devemos buscar em Deus essa ajuda. Mas a Bíblia vai falar que o divórcio é algo que pode acontecer e você estará assegurado pela palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Para você falar comigo, você me encontra nas minhas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta você digitar Luciano Scala. Lembrando que Scala escreve E-S-C-A-L-A, e você me encontra facilmente. Precisando de ajuda, se você tem alguém próximo a você, algum amigo, algum parente que está com dificuldade com dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Você pode entrar em contato comigo e vai ser um grande prazer te ajudar também a superar esse desafio, tá bom? Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, Pastor Luciano Scala. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez, Pastor Isaac, toda a produção da rádio, e obrigado você que ficou conosco até agora. Que Deus abençoe. Maravilha, pastor. Obrigado então pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, o tema de hoje é um tema, repito, que ele está no nosso dia a dia, é um tema que não tem como fugirmos dele, porque é algo que a igreja está enfrentando. Então, por muito tempo, a igreja tentou fechar os olhos para inúmeros assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. A gente precisa tratar assuntos que muitas vezes não são tratados no púlpito, embora deveriam ser tratados, não são tratados no gabinete pastoral, embora deveriam ser tratados, e a gente acaba tratando numa mídia de grande repercussão, e eu espero que seja útil
Esse é o nosso foco principal. O nosso foco principal desse debate não é apenas debater por debater, mas é que te traga algo útil, que te traga crescimento, que te instigue a buscar o conhecimento e, inclusive, te instigue a viver uma vida conforme os preceitos bíblicos. Claro que todo tema debatido, ele normalmente é debatido por quê? Porque existem pontos de vista diferentes. De qualquer forma, num tema como esse, falando de família, quando fala de divórcio, estamos falando de casamento, de relacionamento e de família, nós precisamos entender que família é instituição divina. Esse é o primeiro pressuposto que nós não podemos abrir mão. Família é instituição divina, Deus tem prazer, Deus se alegra com a união da família. Então, quando se trata de divórcio, antes de entrar na questão de se a Bíblia condena ou se a Bíblia não condena, eu posso te afirmar que o divórcio entristece o coração de Deus. Ou seja, não é o projeto de Deus. O ideal que Deus construiu não foi a separação. O que Deus construiu foi a união. Deus, ao ver que o homem estava só, ele criou uma adjutora para que o auxiliasse, para que estivesse junto com ele, ou seja, Adão e Eva. Então, o prazer de Deus está em ver famílias unidas, em ver famílias bem estruturadas e não no que temos visto, principalmente nos dias de hoje, embora essa história não é nova, isso já acontece desde os tempos bíblicos, que é esta divisão, esses problemas, os adultérios e assim por diante, tanto que a Bíblia tratou sobre este assunto. Então, Deus se alegra com a união da família. De qualquer forma, falando sobre o tema de forma específica, eu acredito que eu responderia que sim e que não. Ou seja, a Bíblia condena o divórcio, ela condena em determinados casos e ela não condena em outros casos. Se há cláusulas de exceção, significa que a Bíblia não condena in totum, ou seja, ela não condena na sua totalidade. Ela condena, mas ela deixa já todas as ressalvas possíveis para que você avalie se é possível ou não o divórcio. De qualquer forma, eu vou um pouco além nessa minha resposta, dizendo que nem em caso de adultério, eu defendo o divórcio. Mas como assim, pastor? Se a Bíblia autoriza o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas, por causa da porneia, por causa então do adultério, por que eu não devo me separar? Porque nós devemos utilizar uma outra máxima bíblica, que é o perdão, que é o amor. Então, como pastor, eu nunca tive no meu gabinete pastoral, a gente chama de gabinete pastoral, né? Mas na nossa sala, batendo papo, conversando, e a pessoa chega, pastor, olha, houve um adultério, a pessoa me traiu. A minha primeira reação sempre será, peraí, mas há possibilidade de recomeço? Há possibilidade de vocês se unirem novamente? Há possibilidade do perdão? Não há. Por quê? Então toda a minha construção sempre será pela restauração do casamento. E aí pode ser em caso de adultério, pode ser em caso de agressão física, pode ser em caso de agressão psicológica. O trabalho pastoral, o trabalho bíblico deve ser sempre pela restauração do casamento, em qualquer situação. Pastor, mas apontou a arma para minha cabeça, falou que vai me matar. Ok, também vamos lutar pela restauração do casamento. Pode ser que não dê certo. E se não der certo, ok, vamos partir para o divórcio e aí o que é chamado de cláusulas de exceção. Agora, a luta pastoral deve ser sempre pela instituição família, deve ser sempre pela união, deve ser sempre pelo perdão. E antes que alguns me julguem, eu já vou afirmar para você que tenho inúmeros exemplos de pessoas que viveram tudo isso que nós falamos e que hoje são uma família unida e testemunham do milagre que Deus fez e na restauração que fez do casamento. Porque se eu olhar e falar assim, não, peraí, e este é o grande problema que a gente vive e creio que este é o zelo do pastor Isaac. Peraí, se nós dissermos então que nesse caso está autorizada a separação, todo mundo vai sair separando. A mulher amanhã toma um tapa na orelha ou dá um tapa na orelha, opa, já ouvi lá no programa, posso separar. Opa, não é assim. Eu vou primeiro tentar restaurar. O que aconteceu? Porque, gente, cá entre nós, tanto homem quanto mulher têm sido imprudentes na fala, têm sido imprudentes na sua forma de agir e acaba causando reações. O marido tá nervoso, a mulher tá nervosa, ele vai lá e ainda instiga, ainda vai lá e fica em cima do camarada. E aí, por instinto, acabam acontecendo questões erradas. Já tive casos, repito, de casais que
a mulher instigou o marido chegou a pegar a mulher pelo pescoço, pegou uma faca e colocou a faca no pescoço da esposa. O que merece? Denúncia, merece cadeia, merece tudo isso. Agora, isso quem faz é a justiça. Eu, pastoralmente falando, o que eu fiz? Caminhei ao lado do casal, mostrei o que estava errado, e eles restauraram o casamento. E hoje são uma família feliz e abençoada. Então o nosso trabalho pastoral deve ser sempre a favor da família. Fecha aspas, e agora vou para uma consideração final. Ao mesmo tempo, a igreja não pode sentenciar pessoas a viverem escravizadas em relacionamentos tóxicos. Ou seja, nós devemos sempre lutar pela família, sempre lutar pelo casamento, sempre lutar pela união, sempre lutar pela restauração do casamento. E eu creio em um Deus de milagres, um Deus que restaura casamento na pior situação que você possa imaginar. Agora, não aconteceu, e essa pessoa está em um relacionamento tóxico, que pode levar esta mulher ou este marido ao suicídio, porque não suporta mais o que está vivendo. Aí, meu amigo, não tem jeito, eu vou lá, eu vou ajudar, inclusive. É para denunciar na polícia, é para não ser... Vamos junto, a igreja precisa ajudar, e não simplesmente fechar os olhos dizendo: ah, o que Deus uniu jamais separe o homem. Fica apanhando lá, vai apanhar você, pastor, no lugar desse marido, dessa mulher que está apanhando. Então nós precisamos parar com este farisaísmo de elevar o nível, como dito aqui pelo pastor Isaac. Nós devemos elevar, sim, mas não ultrapassar os limites do bom senso e de levar uma pessoa amanhã à morte, a perder a própria vida, porque infelizmente muitos, por um farisaísmo exacerbado, olha, não e ponto final. Cada caso é um caso, tem que ser analisado à luz da Bíblia com acompanhamento. Por isso a importância de caminhar em comunidade para ter acompanhamento, aconselhamento e buscar o melhor caminho e viver aquilo que Deus tem reservado para nós. A nossa enquete termina então empatada no Facebook, 50-50, começou 29-71, terminou 50-50. Metade a metade, 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. E o YouTube terminou 60-40, 60% dizendo que sim, que a Bíblia condena, e 40% dizendo que não. A word cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Base bíblica. Então o ouvinte bateu muito aí no base bíblica. Tem base bíblica? Não tem base bíblica? Segunda palavra mais citada, adultério. E a terceira mais citada, ficou bem coladinha ali, problema e banalizado. Ok? São as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Nossos convidados na tela, todos na tela. Pastor Isaac, gratidão aí pelo retorno. Pastor Luciano, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Aos nossos ouvintes, que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Paizinho querido, a minha oração neste início de mês é para que o Senhor levante pessoas que entendam que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, que não querem ver o nosso avanço. Pessoas